Ele é o santo mais popular do mundo. Para uns, o casamenteiro; para outros, o protetor dos pobres e o mestre das causas perdidas. Em qualquer festa junina no Brasil, a sua imagem está presente. Em Lisboa, em Pádua, seu nome é celebrado com uma devoção que atravessa séculos. Mas quem foi o homem por trás do hábito franciscano? Hoje, vamos viajar de Portugal à Itália para desvendar a vida extraordinária de Fernando de Bulhões, o nobre, o intelectual, o missionário e o pregador, que ficaria conhecido como o martelo dos hereges. Como um jovem destinado a uma vida de estudos e conforto, se transformou num dos maiores e mais amados santos da história da Igreja. A nossa história começa em Lisboa, por volta do ano 1195. Nascido Fernando de Bulhões. Ele pertencia a uma família nobre e influente, com um futuro promissor traçado por seus pais. Mas o coração do jovem Fernando ansiava por algo mais. Aos 15 anos, ele tomou uma decisão que mudaria tudo, contrariando a família. Ingressou nos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, uma ordem religiosa conhecida pela sua dedicação ao estudo e à oração. Ele foi enviado para o mosteiro em Coimbra, o centro intelectual de Portugal na época. Lá, Fernando mergulhou nos livros. Dotado de uma inteligência brilhante e uma memória fotográfica, ele se tornou um mestre das escrituras sagradas, absorvendo conhecimento que o prepararia para um futuro que ele mesmo ainda não imaginava. Mas foi um evento trágico que acendeu a chama definitiva em sua alma. Certo dia, chegaram a Coimbra as relíquias dos primeiros 5 missionários franciscanos, que haviam sido martirizados em Marrocos ao tentar pregar o Evangelho. Ver aqueles corpos, testemunhas de uma fé levada às últimas consequências, incendiou o coração de Fernando. A vida segura e acadêmica do mosteiro já não era suficiente. Ele queria mais. Ele queria entregar tudo. Inspirado pelo sacrifício dos mártires, Fernando tomou outra decisão radical. Deixou a segurança e o prestígio da Ordem de Santo Agostinho para se juntar aos seguidores de um novo e carismático líder, Francisco de Assis. Eram os frades menores, conhecidos pela sua pobreza radical e vida itinerante. Ao vestir o hábito simples, Fernando de Bulhões morreu para o mundo e nasceu um novo homem, Frei Antônio. Seu único objetivo era seguir os passos dos mártires e ir para Marrocos, no norte da África, em busca do martírio. Mas Deus, como dizem, escreve certo por linhas tortas. Assim que chegou em terras africanas, Antônio foi atingido por uma doença grave que o deixou acamado e o forçou a abandonar a missão. Desolado, ele embarcou num navio de volta a Portugal. No entanto, uma violenta tempestade no Mediterrâneo desviou o barco do seu curso e o fez naufragar na costa da Sicília, na Itália. Frei Antônio nunca mais veria sua terra natal. Aquele aparente fracasso era, na verdade, o início de seu verdadeiro caminho. Recuperado, ele viajou para Assis, onde em 1221 participou do famoso Capítulo das Esteiras, uma reunião geral de milhares de frades. Lá, de longe, ele viu o próprio São Francisco. Antônio era apenas um frade desconhecido, doente e silencioso, no meio da multidão, sem que ninguém suspeitasse do gigante que se escondia ali. Depois do encontro em Assis, Antônio foi enviado para um eremitério remoto em Montepaolo, no norte da Itália. Por meses, ele viveu numa caverna, em silêncio e oração, realizando as tarefas mais humildes do convento, como lavar os pratos e limpar o chão. Sua imensa sabedoria teológica era um segredo guardado por sua humildade. Ninguém sabia quem ele era de verdade, até que um dia, durante uma cerimônia de ordenação sacerdotal na cidade de Forli, aconteceu
o imprevisto. O pregador, designado para a ocasião, não apareceu. Naquele embaraço, o superior local, sem ter a quem recorrer, virou-se para o frade português, desconhecido, e pediu que ele falasse o que quer que o Espírito Santo lhe inspirasse. Antônio obedeceu. E quando ele abriu a boca, o silêncio tomou conta do lugar. As palavras que saíram não eram de um simples frade, mas de um mestre. Ele combinava uma profundidade teológica impressionante, citando as Escrituras de cor, com uma eloquência que cativava a todos. Os frades e bispos presentes ficaram absolutamente boquiabertos. Como aquele jovem desconhecido guardava tanto conhecimento? A notícia do sermão milagroso se espalhou rapidamente e chegou aos ouvidos de São Francisco de Assis. Francisco, que era cauteloso com os estudos para que não apagassem o espírito de oração, reconheceu em Antônio um dom divino. Ele então escreveu um bilhete histórico ao frade português, que dizia: a Frei Antônio, meu bispo, apraz-me que ensines a sagrada teologia aos frades. O gigante havia despertado. A partir daquele dia, Antônio se tornou o primeiro professor de teologia da ordem franciscana e, acima de tudo, um pregador incansável. Ele foi enviado para o sul da França e o norte da Itália, regiões onde as heresias, como a dos cátaros, se espalhavam, negando verdades centrais da fé cristã. Antônio não usava a força, mas a clareza da sua lógica, seu profundo conhecimento bíblico e, principalmente, a força do seu exemplo de vida. Sua fama como martelo dos hereges cresceu, acompanhada por relatos de milagres extraordinários. Em Rimini, quando os hereges se recusaram a ouvi-lo, a tradição conta que ele foi até a beira do mar e começou a pregar aos peixes, que teriam colocado as cabeças para fora d'água para escutá-lo. Outro famoso milagre envolve uma mula. Um homem duvidava da presença de Cristo na Eucaristia e desafiou Antônio. Ele deixaria sua mula sem comer por 3 dias. Depois, colocaria o animal entre um monte de feno e a hóstia consagrada. Se a mula ignorasse a comida e se ajoelhasse diante da Eucaristia, ele acreditaria. E assim aconteceu. O animal faminto ignorou o alimento e se prostrou, convertendo seu dono e muitos outros. Mas talvez a imagem mais conhecida seja a de Antônio segurando um menino Jesus nos braços. Um nobre que o hospedou teria visto, através da fresta da porta, uma luz intensa vindo do quarto do frade. Ao espiar, viu Antônio embalando o próprio menino Jesus, um sinal da sua profunda intimidade com o divino e da pureza do seu coração. Exausto pelas viagens constantes, pelos jejuns rigorosos e pela dedicação incansável à pregação, Antônio se estabeleceu nos seus últimos anos na cidade de Pádua, que o adotou como seu filho mais ilustre. Lá, sua fama atingiu o auge. Multidões de até 30.000 pessoas se reuniam ao ar livre para ouvi-lo. Mas ele não se preocupava apenas com as almas. Ele se preocupava com os corpos. Antônio lutou ferozmente contra a usura, a prática de cobrar juros abusivos, e conseguiu que fosse aprovada uma lei em Pádua que impedia que devedores fossem presos se não pudessem pagar suas dívidas, protegendo os mais pobres. Seu corpo, porém, já não aguentava. Com apenas 36 anos, em 13 de junho de 1231, Frei Antônio faleceu. A lenda diz que, no momento de sua morte, as crianças de Pádua saíram correndo pelas ruas, gritando: "O santo morreu! O santo morreu!" A devoção popular foi tão imediata e avassaladora que seu processo de canonização foi o mais rápido da história da Igreja até então. Apenas 352 dias depois de sua morte, ele foi oficialmente declarado santo. Então, por que Santo Antônio continua tão importante mais de 800 anos depois? Porque ele nos lembra que os maiores tesouros não são
os materiais. Ele foi um nobre que escolheu a pobreza, um intelectual brilhante que escolheu a simplicidade e o serviço aos mais humildes. Ele não é apenas o santo que ajuda a encontrar objetos perdidos ou um amor. Ele é o santo que nos ajuda a encontrar o caminho de volta para o que realmente importa. Através da obra do Pão dos Pobres, inspirada em seu nome, ele continua a alimentar milhões de pessoas ao redor do mundo, por meio da caridade. Santo Antônio nos deixou um legado poderoso, o de que a maior de todas as pregações, a mais eloquente de todas as palavras, é uma vida que une aquilo que se diz com aquilo que se vive. E esse é um exemplo que nunca perde o seu valor. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a verdadeira história por trás do santo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Até a próxima.